Olá a toda a gente, vamos continuar essa parte 2 da nossa aula de operações entre vetores e agora vamos trabalhar com a multiplicação de escalar para um vetor. Então o que eu vou fazer agora é, a partir de um número real qualquer, ok? E um determinado vetor A representado por esse vetor AB, a multiplicação de um escalar por um vetor, ou seja, aqui eu tenho lambda vezes o vetor A, é a mesma coisa que lambda vezes o representante AB. E isso aqui pode ser representado por um vetor AB'. Então, na verdade, o que eu passo a ter é, dado um vetor, eu tenho um novo ponto, seria um ponto B', de tal modo que eu crio um novo vetor que é representante do lambda vezes AB. O que eu tenho aqui de importante? Que os três pontos eles são colineares. Então, em tese, é uma situação próxima a essa. Vamos supor que eu tenha esse vetor, ok? E vou multiplicar inicialmente por um número maior do que 1, ok? Então, aqui eu tenho o vetor AB. Se eu multiplicar por um vetor, por um valor lambda maior do que 1, eu vou ampliar esse vetor. Então, eu crio um novo vetor, que eu vou representar aqui de verde. Então, encontro um outro ponto B', certo? Então, tenho aqui esse ponto B' e tenho esse meu vetor AB', que representa exatamente o lambda vezes AB. Então, o que eu tenho de importante é que A, B e B' são colineares. O módulo de AB', que é a distância deste ponto A ao ponto B', corresponde ao módulo de lambda multiplicado pelo módulo de AB, como aqui eu tenho, ok? Bom, e aí o que acontece? Os vetores AB e AB', eles podem ter o mesmo sentido ou sentidos opostos. Terão o mesmo sentido se o lambda for maior do que zero. Terão sentidos opostos se o lambda for menor do que zero. Então, se eu tivesse multiplicado por um número negativo, meu B' estaria num sentido oposto ao meu B. E aí eu formaria esse novo vetor. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o meu vetor A, esse meu vetor 3 meios de A, que está aqui representado abaixo, ele é 3 meios, é 1,5, 1,5 vezes maior do que o A. Meio A e menos meio A. Veja que este e este têm o mesmo sentido, ok? Agora, o meu menos o meio A e o meu A têm sentidos opostos. Veja, se o lambda for maior do que 1, eu tenho uma ampliação do meu vetor. Se o lambda está entre 0 e 1, eu tenho uma compressão desse meu vetor. O que eu posso ainda dizer? Que se eu multiplico, se o meu lambda for 0, eu vou ter o vetor nulo. E se o meu vetor for nulo, o meu vetor A for nulo, o produto também vai dar um vetor nulo, ok? E isso independente do valor lambda que eu tenho. Então, com isso, eu tenho a definição do que vem a ser o produto de um número, que aí eu vou chamar de escalar, de um número real, por um vetor, ok? Então, eu tenho essa ampliação, essa redução, ou a criação de um vetor, que seria um vetor oposto, tá bom? Agora, a gente precisa de trabalhar com duas proposições que serão importantes. Tá? Então, faremos aqui duas demonstrações. A primeira delas é que a multiplicação de um escalar lambda por um vetor A, que é AB, não depende do segmento representante AB. O que isso basicamente quer dizer? Que eu posso pegar qualquer vetor AB, qualquer vetor, seja equipolente a AB, para que ele possa representar o meu vetor A. Eu não necessariamente fixo um vetor específico. Então, para esse caso, se eu tenho um vetor A qualquer,
eu posso escolher qualquer segmento, qualquer vetor que seja, ou qualquer segmento equivalente a ele, e posso adotá-lo como o vetor a ser utilizado para efetuar a multiplicação. Para isso, então, vamos supor que eu tenha um vetor, um segmento CD qualquer, e esse segmento seja equivalente a AB. Então aqui eu tenho o meu CD, tenho o meu AB, de tal modo que eles sejam equivalentes. Dessa forma, então, o meu CD', o meu vetor CD', passa a ser lambda vezes CD. O que eu estou fazendo aqui é aplicar exatamente a minha definição de multiplicação por escalar. Bom, o que eu tenho que provar? Tenho que provar que se isso ocorre, então esse produto aqui, ele vai ser coincidente com o meu AB'. Então, basicamente, eu tenho aqui que provar que meu segmento AB', ele é equivalente ao meu segmento CD'. Com isso, então, o que eu posso dizer? Posso dizer que esses elementos, eles passam a ter, então, a multiplicação ela não depende de um segmento específico. Basta pegar qualquer segmento que seja equivalente. Para isso, então, o que eu posso ver? Como eu estou partindo da premissa, do pressuposto, que CB é equivalente a AB, o que eu posso dizer aqui? Eu tenho, então, já que eles são equivalentes, eu sei que CD e AB tem mesma direção, Isso aqui é da nossa definição de equivalente, ok? Tem mesma direção, mesmo sentido, e o mesmo módulo. Então, já que eu tenho isso, mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, eu posso dizer que o módulo de CD', que é o que eu quero aqui como produto, ele é um módulo de lambda multiplicado pelo módulo de CD. Bom, mas o que isso aqui me dá como consequência? Como CD ele é equivalente a AB, eu posso escrever esse produto como sendo o módulo de lambda vezes módulo de AB. E pela definição que nós acabamos de ver anteriormente, lambda o módulo de lambda multiplicado por AB é exatamente o meu novo AB'. Então, neste caso, isso aqui é o próprio módulo de AB'. Então, tem uma primeira parte aqui que já está tratada. O que eu preciso ver agora é o que acontece ou analisar esse lambda que nós temos. Vamos supor que o lambda seja, inicialmente, positivo. Se o lambda for positivo, eu posso dizer que AB' ele possui a mesma direção e o mesmo sentido que AB. Então, tem mesma direção e mesmo sentido. De AB. Consequentemente, ele vai ter mesma direção, mesmo sentido que o próprio CD'. E o CD' tem a mesma direção, mesmo sentido que CD. Então, isso aqui, CD', passa a ter a mesma direção, mesmo sentido que CD. Consequentemente, agora por uma aplicação lógica, AB' e CD', eles terão a mesma direção e o mesmo sentido. Bom, uma vez que eu tenho este resultado, agora o que eu preciso fazer é analisar
o fato em que o lambda ele é menor do que zero. Se o lambda for menor que zero, nós já vimos a questão do módulo aqui em cima, eu vou ter que o AB' e o AB vão ter mesma direção em sentido contrário. Isso vai acontecer com CD e CD'. Bom, como AB e CD têm o mesmo sentido, o que a gente pode concluir? Que AB' e CD' têm a mesma direção e mesmo sentido. Então, nesta situação, o lambda, seja ele positivo ou negativo, não interfere o fato de CD' ser equivalente a AB'. Então, nessa situação, nós aqui fechamos essa primeira demonstraçãozinha, ok? Agora, nosso próximo teorema, para encerrar essa segunda aula, essa nossa próxima proposição vai ser, do ponto de vista de coordenadas, o que significa multiplicar um escalar por um vetor. Então, um lambda, suponha que eu tenha um vetor A de coordenadas A1 a 2, lambda vezes A é a mesma coisa que lambda vezes A1 e lambda vezes A2. Então, o que eu tenho aqui é que o produto, para que eu encontre o produto, basta multiplicar por cada uma das suas coordenadas. Então, agora